Presentes no folclore europeu, asiático e de várias outras culturas, os dragões provavelmente são as criaturas mais famosas e temidas do mundo inteiro. Feras colossais com asas imensas, presas e garras afiadíssimas e a habilidade insana de cuspir fogo, essas criaturas não dominam apenas as lendas, mas a imaginação de gerações inteiras. Na tradição ocidental, os dragões normalmente aparecem com 4 patas, 2 asas, escamados, cauda longa e aquele sopro incinerador que todo mundo conhece. Já em culturas orientais, como a chinesa e a japonesa, a aparência deles é um pouco diferente. Eles normalmente são bem longos e serpenteados. Alguns não possuem asas, outros já possuem. E ao invés de vir destruir as coisas com aquele ar de destruição, imponência, etc., eles vêm com outra pegada, com um ar mais de sabedoria, prosperidade e até mesmo a fertilidade. Além de também possuírem poderes e controles dos elementos, como a água e a chuva também. Mas independente da versão, uma coisa é certa. Eles são criaturas absurdamente poderosas e muito difíceis de esconder. Afinal, estamos falando de seres gigantes que podem voar e atravessar regiões inteiras em questões de minutos. Isso sem contar a ferocidade e o instinto selvagem que essas criaturas possuem e fazem elas serem quase impossíveis de serem domesticadas. E é claro que no universo de Harry Potter isso não iria ser diferente. Os dragões são classificados como criaturas de nível 5x pelo Departamento de Regulação e Controle das Criaturas Mágicas do Ministério da Magia. E sim, essa é a categoria máxima de periculosidade que qualquer criatura pode ter, apenas atribuídas àquelas que representam uma ameaça letal aos bruxos, que não podem ser, em hipótese nenhuma, criados ou controlados, sob pena de prisão. Para quem viu Harry Potter e o Cálice de Fogo e Harry Potter e as Relíquias da Morte, sabe muito bem desse poder de destruição e de letalidade que os dragões são capazes. E aí, tá pronto para mergulhar mais a fundo no mundo dessas criaturas aladas? Fala, meus bruxos, bem-vindos ao Desafios Lumos. Meu nome é Matheus Todeschi e eu serei seu condutor nessa viagem. Para entender um pouco mais sobre esse mundo dos dragões no universo de Harry Potter, a gente primeiro tem que entender como é que os bruxos lidam com eles. Afinal, eles podem ser muito perigosos e, se não controlados, podem até virar uma ameaça para os bruxos. As dragoas, ou as dragões, não sei muito bem como é que eu falo isso lá no universo de Harry Potter, são muito maiores e mais ferozes do que os dragões machos. Normalmente, quando são identificadas na natureza, elas são capturadas e levadas para reservas protegidas e escondidas, criadas por bruxos super treinados e especializados nesse assunto. E como eu disse antes, essas reservas são bem afastadas de cidades e vilarejos, justamente para evitar que haja exposição da criatura para o mundo trouxa, etc., e também evitar acidentes. Essas reservas têm o nome de Dragon Reservation, literalmente reserva de dragões, e cada país que possui sua própria população de dragões nativas da região é obrigatório ter uma dessas reservas em suas terras. Isso segundo o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Como se isso tudo não bastasse, os dragões, como criaturas extremamente inteligentes, costumam fugir frequentemente dessas reservas. Então, eles precisam estar ali sobre monitoramento e vigilância constante. A reserva mais famosa de todas é justamente aquela que a gente ouviu falar nos filmes e livros de Harry Potter, a reserva da Romênia, que fica na Montanha dos Cárpatos. Essa reserva foi fundada por um bruxo chamado Harvey Ridgebit em 1973 e atualmente é a maior reserva do mundo. E talvez você esteja se perguntando, onde foi que eu escutei isso mesmo? Sim, o Carlinhos Weasley, irmão de Ron Weasley, trabalha exatamente lá. Essa é a famosa Reserva dos Dragões, e seu trabalho é nada menos do que dragonologista. A reserva abriga mais de 200 dragões identificados, desde dragões muito jovens ou órfãos, dragões mais velhos que não estão na condição ali de sobreviver sozinhos e até mesmo dragões feridos. Há também exemplares muito raros, como o chifre longo romeno. Esse dragão é muito caçado por conta de seu chifre, igual os elefantes e rinocerontes no mundo real são caçados. O chifre dele é muito bom para fazer poções, então os bruxos vão lá,
caçam, matam, tiram o chifre e não fazem mais nada com a pobre criatura. Além dessas reservas ficarem muito afastadas entre rochas e florestas, o que já torna quase impossível dos trouxas verem, existem várias bases e tendas espalhadas em volta dessa reserva que são usadas pelos dragonólogos como quartel-general, que possuem diversos encantamentos, incluindo o mesmo que Hogwarts tem, para que eles não sejam visíveis aos trouxas, e também encantamentos que os protegem principalmente de fogo de dragão, por razões óbvias. Só para deixar claro, todas as fêmeas são realocadas para a reserva. Os machos que estão lá ficam apenas por um tempo, até se recuperar ou até crescerem o suficiente para serem libertos na natureza. Agora que a gente entendeu um pouco como os bruxos tratam os dragões, vamos entender como funciona o ciclo de vida deles. Antes de nascer, quando o filhote ainda está no ovo, a mãe dragão cospe fogo diretamente neles, e é assim que ela ganha o papel de incubadora, sem a necessidade de criar ninhos para manter o ovo aquecido. Quando o filhotinho nasce, eles ainda não cospem fogo. O máximo que eles conseguem soltar ali é uma faísca ou outra. A primeira lufada de fogo de verdade que esse dragãozinho vai soltar vai ser lá pelos 6 meses de idade. E as primeiras normalmente são acompanhadas por uma fumaça bem densa e cinza. A habilidade voar surge um pouco depois, quando o dragãozinho completa 1 ano de idade. Ele já consegue levantar voo ali, mas em altura muito baixa, porque ele ainda está em fase de crescimento. A maturidade completa desse dragãozinho vai chegar quando ele completar 2 anos de idade. E aí ele já está pronto para viver na natureza, sozinho, sem cuidado da dragoa, da mãe dele, e também sem cuidado e supervisão dos bruxos, porque até então ele estava lá na reserva, né, e ele era supervisionado constantemente. Mas se no caso esse dragãozinho for uma fêmea, mesmo após seus 2 anos de idade, ela vai passar sua vida toda na reserva. Quando os recém-nascidos não possuem suas mães, ou seja, eles são órfãos, os dragonologistas usam um método muito diferente e legal para alimentar esses bebês. A cada 30 minutos, eles dão uma mamadeira contendo um balde inteiro de conhaque misturado com sangue de frango. Essa mistura é bastante nutritiva e lembra muito o leite do dragão materno. E sim, apesar de serem répteis, os dragões amamentam seus filhotes. O que você vai esperar de uma criatura mágica, né, gente? 2 detalhes adicionais aqui que é legal comentar é que o ovo de dragão normalmente tem entre 30 e 45 centímetros, ou seja, eles são bem grandinhos. O primeiro fogo dos filhotes é bastante intenso e fumegante. Além das cinzas, eles têm um cheiro característico de fogo de dragão, na qual esse primeiro fogo é sentido pelo acampamento inteiro, dragões e bruxos que estão ali. Em meados de 1709, a Convenção Internacional dos Bruxos, aquela que a gente consegue ver lá em Animais Fantásticos, decretou a proibição total de criação artificial de dragões. Isso se deu não só pelo perigo intrínseco dessas criaturas, que levam classificação 5x pelo Ministério da Magia, mas também porque manter dragões como animais de estimação se tornaria impossível de ocultar a existência deles para os trouxas. Obviamente, qualquer dragão que estaria ali no quintal seria facilmente notado. Aí com certeza você vai comentar: mas e aquele ovo de dragão que o Hagrid tinha e que nasceu o Norberto? Que adendo, é um dragão fêmea, é a Norberta. Além de não poder ter dragões, era um dragão fêmea, que é extremamente perigoso, muito mais do que os machos. O Hagrid ali estava infringindo várias leis ao mesmo tempo. O Hagrid não podia ter aquele dragão ali. Logo depois dessa Convenção Internacional dos Bruxos, essa legislação parou de ser apenas uma recomendação e virou lei mesmo. E continuou sendo válida séculos depois. Lá no começo de Harry Potter, essa lei ainda está em vigor. O Hagrid, apesar dele amar criaturas mágicas e ter uma certa facilidade com elas, ele não era um dragonologista, ele não podia criar e muito menos manejar essas criaturas. Os dragonologistas, além de cuidar dessas criaturas, no manejo delas dentro das reservas, ajudam no controle populacional dessas criaturas e também incentivam e reforçam a proibição da criação desautorizada. Outro detalhe legal de mencionar nessa aba de leis de dragões, de regulamentação, etc., é que em 1965, Newt Scamander
adicionou um adendo a essa lei criada em 1709. Nessa lei de 1709 era dito que era proibido criar e cruzar animais dessa mesma espécie. O Newt Scamander adicionou o adendo de que cruzamento ou criação de novas criaturas mágicas perigosas também era proibido, obviamente. Por exemplo, as acromântulas, que também tem 5x no nível de periculosidade, e o basilisco, que foi criado num teste ali, colocando um sapo para chocar um ovo de galinha. Ah, velho, lembrei, depois que eu gravo o trem inteiro eu lembro, não é um adendo, é uma lei complementar à lei de 1709. Tá, beleza, então se é proibido criar e cruzar essas criaturas artificialmente, também é proibido caçá-las, certo? Totalmente errado, meus amigos. Apesar da criação de dragões ter sido proibida em 1709, a comercialização de partes do corpo dessas criaturas não é só permitida, como altamente regulamentada e incentivada pelo Ministério da Magia. O couro de dragão é o destaque entre todos esses materiais. Ele é extremamente resistente, flexível e muito diferente do couro comum. Ele possui uma capacidade natural de repelir feitiços, principalmente aqueles de baixo impacto, e por isso são bastante usadas na confecção de vestes, como luvas, botas, jaquetas, cintos, capas e até mesmo materiais considerados de luxo. Esse material, o couro de dragão, é bastante procurado pelos pocionistas, então provavelmente o Snape deve ter vários desses exemplares. Alunos de Hogwarts são instruídos a comprar luvas de couro de dragão exatamente para as aulas de poção. Elas são indispensáveis caso o bruxo ou pocionista for manusear algum material venenoso, como a érvola telésforo ou o chifre de biocórnio. Além do uso prático do couro de dragão, possuir vestimentas feitas dele é como se fosse um símbolo de status ali. É um luxo ter. No passado, famílias importantes e ricas usavam muito capas e cintos de couro de dragão, porque possuir esses objetos e ostentá-los era sinal de poder e prestígio. Um verdadeiro artigo de luxo. Sim, era tão luxuoso que era comparado a joias e até mesmo varinhas feitas por mestres artesãos. E essa associação do couro de dragão com a elite mágica, esse ar de luxo que envolve essas peças, obviamente o preço ia subir, tanto legalmente como clandestinamente. Vale lembrar que o comércio dessas partes do dragão, apesar de incentivado, muito caro, muito buscado nos mercados, é regulado pelo Ministério da Magia para evitar abusos, como a caça ilegal, o tráfico e até a criação dessas criaturas artificialmente, como mencionado antes. Dragões como o chifre longo romeno e o barriga de ferro ucraniano, aquele que a gente vê lá em Harry Potter e as Relíquias da Morte, não pode, é proibidaço. Essas criaturas estão em risco de extinção. Se alguém for pego usando alguma paradinha desses dragões, vai dar ruim. A fiscalização e o rastreio dessas criaturas para saber onde tá é muito rigorosa. O ministério fica em cima dessas reservas, sim. Beleza, o couro é usado para confecção de roupas, de luxo e também do dia a dia. Mas e o resto das partes do dragão? O que a gente faz com eles? Sim, tem uso do sangue, do fígado, do chifre e também das garras do dragão. O sangue do dragão é um dos ingredientes mais versáteis de todo o universo bruxo. E Albus Dumbledore, obviamente, um dos bruxos mais poderosos que esse universo já viu, em sua juventude, descobriu os 12 usos do sangue do dragão. E por conta disso, ele ganhou vários prêmios. Pra você ter ideia, limpeza de forno. Sim, o sangue do dragão é usado como agente de limpeza mágico. Sabe aquela mancha que não sai da blusa de jeito nenhum? Você já tentou de tudo? O sangue do dragão também funciona para isso. O sangue do dragão também é utilizado para curar verrugas. E por aí vai. Ele é utilizado em diversas poções no mundo mágico também, mas a mais legal pra mim é a poção Matacão. Essa poção é utilizada por quem é lobisomem durante as noites de lua cheia para manter a sanidade durante suas transformações,
o sangue de dragão é extremamente essencial para essa poção dar certo. Se não fosse o sangue de dragão, a vida cotidiana dos bruxos seria bem mais complicadinha. Agora, o fígado de dragão, que é um ingrediente altamente valorizado. É utilizado em poções fadicidas, que não passa de um repelente utilizado muito eficiente contra fadas mordentes, que no universo de Harry Potter são consideradas pragas. O fígado de dragão também possui propriedades curativas e também é utilizado em diversas receitas. O chifre do dragão também é utilizado em diversas poções, tem diversos usos, mas a mais legal de todas é aquela poção bola de fogo, que o bruxo moe o chifre e usa ele para a fabricação dessa poção, na qual o bruxo consegue cuspir fogo pela boca durante um tempo. Por razões óbvias, também é uma poção perigosa. Se o bruxo não tiver ali uma certa maestria com isso, ele pode causar vários acidentes. E por fim, a garra de dragão, que após ser moída e ingerida pelo bruxo, adere ao bruxo propriedades estimulantes intelectuais. Para fazer uma prova ali, se você for um pouco mais malandrinho, você toma aquilo antes, você vai ficar um pouco mais esperto, entendeu? Tipo um Venvance, assim. Embora não haja consenso sobre sua eficácia, que após você ingerir esse pó de garra de dragão você fique mais inteligente, há estudos que dizem que aumenta a astúcia de fato e também dá clareza mental, mas temporariamente, igual qualquer poção. Um exemplo bem legal também é a poção Tolipan Blemish Blitzer, que é usada no tratamento de acne. O dragão é utilizado praticamente no dia a dia inteiro dos bruxos. Fibras de coração de dragão e as varinhas. Talvez o componente mais famoso e cobiçado do dragão seja exatamente o seu coração. Ou melhor, as fibras que são extraídas do coração dessa criatura lendária. Essas fibras, igual eu disse antes, são utilizadas na confecção de núcleos de varinhas. Sim, são um dos núcleos mais poderosos e reverenciados que existem no universo bruxo. Não é à toa que é um dos únicos 3 que o Olivaras usa na confecção de suas varinhas. As varinhas com núcleo de fibra de coração de dragão são varinhas bem temperamentais, capazes de lançar feitiços verdadeiramente poderosos e até mesmo letais. E nada mais dragão do que isso, exatamente de onde elas vieram. Pelo fato de serem bem temperamentais, o bruxo que é dono dessa varinha precisa de ter muito domínio sobre ela, ter muita conexão com a sua própria varinha, porque elas tendem a ser muito imprevisíveis e, consequentemente, elas são mais propensas a acidentes. No fim das contas, uma varinha produzida com fibra de coração de dragão é tanto uma arma como uma obra de arte, poderosa, elegante e com personalidade própria. Ao contrário das diversas partes do corpo do dragão que são comercializadas e regulamentadas pelo Ministério da Magia, o ovo do dragão é considerado um dos artigos mais perigosos e proibidos dentro da comunidade bruxa, classificado como classe A de artigos não comercializáveis. Sua posse, comércio ou até mesmo transporte é estritamente ilegal, numa proibição tão rigorosa quanto ovos de quimeras ou até mesmo as acromântulas. E eu te avisei que o Hagrid estava fazendo coisa errada com aquele ovo, ele não era para estar com aquilo. Isso tudo porque o ovo de dragão representa um perigo iminente, ele pode eclodir a qualquer momento, liberando um filhote difícil de controlar e bastante perigoso, dependendo do temperamento do dragão. E assim, além de poder causar acidentes, esse filhote pode simplesmente fugir e expor o mundo mágico, aí vira aquela bagunça. Essa ameaça de exposição do mundo mágico é a principal justificativa para que sua circulação seja extremamente restrita, protegendo tanto o ambiente mágico como o ambiente não mágico. E igual no mundo trouxa, que a gente já tá careca de saber se algo é proibido, os comerciantes ilegais vão usar disso. O mercado negro bruxo é bem conhecido por comercializar ovos de dragões. Se eles estão vendendo, é porque tem gente comprando, colecionadores, criminosos para lucrar em cima e principalmente aventureiros como Hagrid, que além de amar essas criaturas, também as admira bastante e não tem medo de correr esse risco. Se você for pego contrabandeando algum ovo de dragão, existem 3 penas que podem acontecer com você. No primeiro momento ali, foi só um, você não sabia o que você estava fazendo, você lançou aquele miguezinho,
são multas severas. Agora vamos dizer que você já faz isso com frequência, o ministério já tá ali de olho em você, os aurores também, você pode perder sua varinha permanentemente. Em terceiro lugar, vamos dizer que você é um traficante gigante de ovo de dragão. Você já levou multa, você já levou advertência, todo mundo já te conhece, etc. Aí não tem outra, é Azkaban mesmo. Eu mencionei no começo do vídeo que os ovos de dragão são bem sensíveis e precisam de temperaturas e condições específicas para se manter vivo. A mãe dragão precisa ficar soltando fogo em cima do ovo de tempos em tempos, em temperaturas específicas, senão o filhote pode acabar morrendo. Então assim, por conta de um manuseio inadequado, você vai acabar com uma vida de uma criatura tão linda e majestosa assim. Por isso, além da proibição, existem leis específicas do transporte e armazenamento de ovos de criaturas mágicas, principalmente dos dragões. E o Ministério da Magia mantém uma fiscalização rígida para evitar que esses itens sejam usados para fins ilícitos. No universo dos dragões, existem 10 raças puras reconhecidas oficialmente. Diferente daquela ideia polêmica de bruxo puro sangue, que envolve hierarquia e supremacia, aqui o termo é usado de forma bem literal. São dragões de raça pura que possuem suas características únicas e genéticas bem definidas, assim como um cavalo, um boi que é criado ali. Exatamente isso. Apesar disso, pode acontecer de 2 dragões de raça pura de espécies diferentes acabarem cruzando. E aí o que acontece? Nasce um dragão híbrido. Isso é bem raro, até porque eles são agressivos, eles não se entendem muito bem, a questão geográfica também é diferente, mas não é impossível, e já aconteceu diversas vezes. Geralmente esses híbridos apresentam características físicas e mágicas mistas, e eles são muito mais difíceis de controlar e consequentemente de estudar. Beleza, mas são só 10 raças de dragões? Atualmente são sim, só 10 raças de dragões puros. Mas isso não significa que os bruxos não conhecem alguma outra raça, eles podem vir a conhecer, a descobrir, e não significa também que não existam dragões extintos. E mais pra frente no vídeo eu vou citar 2 espécies de dragões que desapareceram do mapa. Sim, foram extintos. E essas 10 raças de dragões puros são Olho de Opala. Esse é nada mais nada menos do que o dragão mais raro de todos. Ele é conhecido pelo seu olhar hipnotizante, que lembra a pedra de opala. Ele é bem ágil, astuto, e dizem que suas escamas brilham bastante quando tem contato com o sol, assim como joias. E ele é tão raro que é quase como se fosse uma lenda viva. É muito difícil de você encontrar com um. Em segundo lugar, o meteoro chinês. Ele é muito famoso por parecer meio leão, meio dragão, assim, uma aparência linda desse animal. E é muito conhecido por sua velocidade e também a explosão de seu fogo. Essa criatura, o meteoro chinês, é muito respeitado na Ásia, e ele acaba sendo símbolo de poder e força. Em terceiro lugar, o verde Gales comum. Igual seu nome diz, ele vem da terra de Gales. Esse dragão é conhecido por sua pele verde brilhante e temperamento agressivo. Ele adora ambientes montanhosos e também é famoso por atacar visitantes indesejados com seu poderoso fogo verde. Em quarto lugar, o dragão negro das Ilhas Hébridas. Esse dragão tem uma pele negra como carvão e é extremamente agressivo e territorialista. Eles vivem nas ilhas remotas da Escócia e sua característica mais marcante, além do seu fogo intenso, é sua resistência ao frio. Esse bicho não sente frio, tipo. Em quinto lugar, o que a gente mais conhece por conta dos livros e filmes de Harry Potter é o rabo córneo húngaro. Todos os dragões são relativamente agressivos, mas esse é um dos mais agressivos de todos. Ele tem um corpo todo cheio de espinhos e sua cauda tem mais espinhos ainda, que ele usa como se fosse um porrete assim pra atacar, sabe? Igual eu falei, ele é famoso pela sua ferocidade e ele possui um fogo laranja meio avermelhado. Em sexto lugar, dorso cristado norueguês, popularizado pelo Norberto, ou melhor, a Norberta, o dragão de Hagrid. O dorso cristado é famoso pelas suas escamas negras e espinhos nas costas. Ele é rápido, ágil e é bem difícil de domar, o bicho é chatinho. O Hagrid, se mantesse ele, ia
penar um pouco. Em sétimo lugar, o dente de víbora peruano. Esse dragão não ficou satisfeito em ser só uma fera gigante que voa, agressivaço e que cospe fogo. Ele queria mais. Seus dentes possuem toxinas extremamente potentes. Ele acaba sendo bem menor do que as outras raças, talvez por isso ele tenha desenvolvido isso das toxinas, etc, para poder se defender. E ele é muito bem guardado nas reservas aqui da América do Sul, porque qualquer descuido com ele pode ser fatal. Esse eu já tinha citado anteriormente no vídeo, porque ele é uma espécie com risco de extinção, então, por conta disso, é uma das espécies mais comuns nas reservas da Europa. Ele possui um chifre longo que é altamente valorizado no mercado negro. Ele também é bem territorial e muito difícil de domar. Em nono lugar, o focinho curto sueco. Por incrível que pareça, esse dragão é muito menos agressivo do que os outros. Ele possui um focinho mais curto, mais arredondado ali. O legal dessa criatura é que ele também é bem resistente ao frio, ele voa bem alto ali e sua fumaça tem propriedades curativas. Em décimo lugar, um dos dragões mais legais de todos é o barriga de ferro ucraniano. É esse daqui, ó. O barriga de ferro ucraniano. E como tem esses três aqui em cima, o trio de ouro, vocês já sabem qual dragão é esse. Esse é um dos maiores e mais perigosos dragões que existem no universo bruxo. E não é à toa que o banco de Gringotts tinha um ali para proteger os cofres. Suas escamas são tão duras que parecem ferro. É praticamente impenetrável ali, ele usa uma armadura de escamas. Seu fogo é tão quente que é capaz de derreter metais. Como o nome já diz, ele vive nas montanhas lá da Ucrânia. Além das 10 raças puras de dragões, existem duas que são consideradas extremamente raras ou possivelmente extintas. Elas são citadas em um livro para dragonólogos chamado Criação de Dragões como Prazer e como Fonte de Renda. O primeiro de todos é o meteoro catalão, que, como o nome diz, ele é originário lá da Catalunha, na Espanha. Esse dragão é conhecido pela sua extrema velocidade e pelo seu fogo intenso. Igual o dragão ucraniano é capaz de derreter metal, esse dragão é capaz de destruir praticamente tudo, incinerar praticamente tudo com seu fogo em segundos. Infelizmente, relatos indicam que essa espécie pode ter sido extinta por dois motivos. Uma, que é a perda de seu habitat natural, e a segunda é pela caça desenfreada. E a segunda é o focinho longo português, lá de Portugal. Igual o focinho curto, que tem um nariz diferente dos demais, ele tem um nariz muito mais estreito e longo do que os demais dragões. Ele é bem famoso e conhecido pela sua astúcia e sua capacidade de camuflagem em matas densas. Ele também é considerado extinto pelos mesmos motivos do meteoro catalão, mas às vezes existem alguns ali, e por ter aprendido que a caça existe, medo dos bruxos, etc., os poucos que restaram podem apenas estar se camuflando. E com isso a gente vai chegando ao fim do vídeo. Vocês gostaram de explorar um pouquinho mais desse universo dos dragões comigo? Olha que eu dei uma resumida bem legal no conteúdo de dragões. Se a gente for pegar dragões de outros universos e etc., a gente fica aqui mais de 3 horas conversando. Se você curtiu o vídeo, não deixa de deixar aquele seu joinha aqui, vai me ajudar demais. De se inscrever no canal, eu preciso que você se inscreva nesse canal, e também de ativar o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai ficar sabendo das novidades que tem por aqui, de vídeos novos, posts novos. Posto bastante coisa aqui no feed do YouTube e também os vídeos curtos. E antes que eu me esqueça, me segue também nas redes sociais. Em todas é @desafios_lumos, igual aqui. Lá tem conteúdo exclusivo, tem bastidores, além de você ter uma interação um pouco mais próxima comigo. Obrigado por estar aqui compartilhando esse amor, essa paixão pelo universo mágico. Até o próximo vídeo. E mal feito, feito. Desafios Lumos, energia fatal. Largue de ser trouxa, se inscreve no canal. A mente trabalha, o brilho é total. Desafios Lumos, o destino é real. Quis testar a luz, mas a sombra te engole. Enquanto eu lanço os spells, tua coragem destrói. Eu faço mágica, você faz piada, mas no final da cena minha rima é guardada. Cada verso que eu jogo é verdadeiro.